Queria começar aqui a minha fala, primeiramente, na verdade, saudando as galerias. A gente tem aqui movimentos da Polícia Militar, do CEAP. É importante a sociedade civil estar aqui, mas uma saudação especial aos estudantes do PH, junto com o professor Francis. Parabéns pela visita, espero que estejam gostando aqui desse espaço. E queria começar a minha fala exatamente nesse lugar, de estudante. Como muitos deputados sabem, eu sou estudante da Faculdade Estadual do Rio de Janeiro, faço Ciências Sociais, sou estudante cotista. E lá nós estudamos algo que é chamado na academia como pensamento social brasileiro. São os primeiros anos, os primeiros teólogos, os primeiros pesquisadores, professores cientistas da sociedade brasileira começando a fundar o projeto de nação. Naquele período, eles fundam algo que é chamado de democracia racial, que a posteriori os novos pesquisadores vão chamar do mito da democracia racial. Ou seja, o Brasil, que era um país que vinha de mais de 350 anos de escravidão, se soma a um processo de repente, colocar todos como iguais. Ou seja, o processo de finalização da escravização no Brasil não trouxe um processo de reparação histórica. É por isso que nos dias de hoje, quando a gente fala sobre a ausência de políticas públicas e ausência de direitos, a gente fala majoritariamente de uma população negra, sim, porque são essas pessoas que ocuparam os espaços que hoje chamamos de favela, que foram tolhidos do poder público. É só a gente pensar que, por exemplo, até a década de 90, nenhum político era eleito sem falar em remoção das favelas. Ou seja, aquelas pessoas ali não podiam existir. Então, parte desse conjunto de políticas que foram adotadas pelo Estado, hoje se debate como racismo institucional. E o Brasil ele se coloca muito à frente desse debate. Gostaria de lembrar aos nobres deputados, por exemplo, a Lei Federal de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que fala exatamente sobre a disparidade dos acessos e oportunidades na sociedade brasileira para pessoas negras e afrodescendentes. A gente vê isso muito bem explícito quando a gente olha que na cadeia a maioria é preta e parda. Imagino que aqui os trabalhadores que trabalharão na CEAP sabem desse cenário. Enquanto a gente, quando vai falar das universidades, por exemplo, os negros e negras representam menos de 20%. Ou seja, menos de 20% dos estudantes. Então, ou seja, quando a gente fala de acesso a direitos, acesso à educação, o ensino superior, por exemplo, esses alunos negros não têm acesso. Mas quando a gente fala de acesso à cadeia, ou seja, restrição de liberdade, a cadeia está cheia de pretos e pardos. Então, acho que é o debate que a gente quer suscitar aqui nessa casa. Não vejo com maus olhos nenhum deputado que vem aqui usa o espaço da tribuna para debater sobre racismo. Acho que o Brasil, mesmo tendo leis e sendo consignatário de vários congressos internacionais que falam sobre o racismo, estamos mesmo, de fato, muito atrás. Eu faço reflexão junto com Alexandre Freitas sobre a questão dos liberais. De fato, quando a gente vai pensar ali o processo de abolição, e o Brasil foi o país que mais demorou a abolir a escravidão, foram 70 anos enrolando, e ali o apoio dos liberais ingleses, de fato, foi fundamental para os quilombolas que já existiam. E eu acho que esse debate ele precisa ser esmiuçado, Alexandre. Como eu também queria debater com o deputado, seu sinônimo, Alexandre Knoploch, sobre também a questão do nazismo, que é um sistema que a gente pode colocar como político econômico racista, que segregou os judeus em detrimento a uma etnia que era vista como soberana, uma raça soberana. De esquerda. Só um momento, nazismo não é de esquerda, inclusive a lei federal que combate o uso do nazismo como um sistema fascista, que imagino que bem o Alexandre Freitas, liberal, internacionalista, bem deve saber. Mas, certamente, o nazismo também ele precisa ser rechaçado e a gente também precisa dialogar com o povo judeu para entender também esses processos que vitimou prioritariamente os judeus. E eu acho que esse debate é bom na casa. Mas, infelizmente, eu acho que ele é feito de um modo um pouco torto. Porque a gente precisa olhar para a nossa história e reconhecer o racismo nela. Eu gostaria de chamar os deputados a olhar essa foto, que certamente muitos já devem ter olhado. Essa foto, como explica o quadro aqui do lado, é da assinatura da Constituição Federal de 1891. Repare, em 1891, o Brasil já tinha quase metade da sua população negra. Mas você olha para esse quadro,
você é preto e branco, né, meio sépia, mas você já identifica que a média ali é branca e talvez você ache 1 ou 2 afrodescendentes, mas certamente nenhum negro. Então é desse histórico, é desse Brasil que nós estamos falando quando a gente vem aqui, usa o espaço da tribuna para rechaçar sim, para denunciar sim o racismo institucional. Mas eu queria apenas colaborar com o debate que está sendo feito da casa, queria trazer minhas contribuições ao momento, deputada. Queria trazer as minhas contribuições enquanto estudante, cotista que vem aprendendo sobre a República no nosso país, sobre o processo de escravização. Acho que é um exercício que todos nós, deputados, queriam fazer. Mas eu queria usar os minutinhos que me resta, deputada Alexandre e Mônica, se querem uma parte, apenas para falar do projeto do Felipe Poubel, que no final é o que está aqui em debate, né? O projeto ele fala sobre intolerância política e é um projeto, ao meu ver, fundamental para os dias de hoje. A gente, de fato, lida com muita intolerância. Acho que a bancada do PSL traz a denúncia, a facada ao presidente. O mundo traz a denúncia da execução da vereadora Marielle Franco. Inúmeros vereadores e políticos são executados cotidianamente na Baixada Fluminense. Imagino que a Lana certamente deva estar ali ciente dessa rotina de violência da Baixada Fluminense. Então, nós precisamos, sim, falar sobre a intolerância política que hoje acontece no nosso país e, por isso, a nossa bancada do PSOL apresentou emendas no projeto para que a data fosse comemorada no 1º domingo de outubro. Para quem já fez a conta, 1º domingo de outubro é o domingo da eleição. Nós, da bancada do PSOL, acreditamos que intolerância, que o ódio se combate com democracia, com popularização da política com o povo. Então, que façamos do dia 1º de outubro, domingo, 1º domingo de outubro de cada ano, um ano de festa, um ano de combate à intolerância, com o povo votando, com o povo ir na urna, com o povo decidindo o seu futuro. É essas emendas que o pessoal trouxe para contribuir com o debate que hoje nos assola, que é o da intolerância. E agora, concedendo a parte para o nobre deputado Alexandre Freitas. Bom, deputada Dani, apenas parabenizar pela educação e a classe das suas palavras e provando que não é difícil trazer um debate qualitativo e que totalmente desprovido de agressões e xingamentos. Espero que isso reverbere para outras pessoas do seu partido. Obrigado. Deputada Dani, Vossa Excelência representa brilhantemente esse parlamento, apesar da sua jovem vivência e da sua tenra idade. Uma jovem de 26 anos, a mais nova deputada desse parlamento, traz uma discussão excelente para esse plenário nessa tarde. Porque não se trata de ataques pessoais somente feitos à deputada Renata Souza, num arremedo de misoginia, ou, enfim, questões pessoais não devem ser trazidas para esse parlamento de um Estado que está a caminho da bancarrota, que vai impactar principalmente na vida de mais de 56% dessa população, que vive com menos de 2 salários mínimos. Não há nessa casa uma discussão qualificada sobre o impacto de não se ter um plano estratégico para o Estado do Rio de Janeiro, por não ter se feito um projeto de sociedade para que nós estivéssemos discutindo no parlamento. Sabemos que o racismo, ele não é biológico, mas nós sabemos que como fato social, como estruturante, estruturador das relações sociais no mundo, não só no Brasil, mas no Brasil, Vossa Excelência disse muito bem, mais de 350 anos de escravidão negra, de escravização, brutalização de corpos negros. São 153 jovens negros mortos todos os dias no Brasil. São números alarmantes do feminicídio de mulheres negras. Um jovem negro tem 11 vezes mais chance de ser executado violentamente do que um jovem branco. Do que estamos falando? Saúdo também aqui os nobres deputados que provocam essa discussão. O parlamento é lugar de se discutir a sociedade, não de se desferir ataques pessoais a quem quer que seja. Por isso, Vossa Excelência brilhantemente sobe a essa tribuna
e discute a pauta. Estamos aqui para discutir projeto de sociedade. Não somos pagos para desferir ataque a deputados e deputadas. Somos pagos para legislar, para fiscalizar um executivo que gastou mais de 15 bilhões em armamento para massacrar e abater a população oprimida que vive nas favelas e periferias. Não se discute isso aqui. Não se discute. Para concluir, por favor, deputado. Então, Vossa Excelência brilhantemente traz argumentos que estão nos livros, que estão nos anais da história. O parlamento pode convidar o doutor Silvio Almeida, que vem falando, professor da USP, que vem falando de racismo estrutural e estruturante dessa sociedade. Se não entendem, procurem saber. O Cefet tem uma especialização, um mestrado em relações étnico-raciais. Procurem se especializar e se atualizar nesse debate. Não falta teóricos, especialistas e debate para isso. Que a gente possa ter mais qualidade no parlamento e não continuar passando essa vergonha que nós estamos passando aqui hoje à tarde, num Estado a caminho da bancarrota. Num Estado que não tem projeto para tirar o Estado dessa lama que se encontra. Que a gente pare de passar vergonha e comece a discutir projeto de sociedade para o Estado do Rio de Janeiro. Para concluir aqui, senhor presidente, então eu só queria deixar um único parágrafo de reflexão para os deputados aqui, que é do pesquisador Ronaldo Laurentino Salles de Júnior. Ele fala sobre o mito da democracia racial. Então, o mito da democracia racial é considerado um dispositivo ideológico de reprodução das relações raciais, impedindo sua tematização pública. Efetiva-se através de duas formas de discurso: o desconhecimento ideológico das relações raciais e o não dito racista. Por fim, queria convidar todos os deputados e deputadas. Eu assisto uma aula chamada História do Brasil 8, toda semana na UERJ. O meu professor e a minha turma vão ficar felizes de receber todos vocês para aprender sobre a história do Brasil e sobre o racismo nas relações brasileiras e do racismo institucional. Fiquem à vontade, assisto de manhã, não bate com as comissões, é possível para todos e todas aqui. Vamos lá estudar a história do Brasil.